No episódio 2 vamos analisar a última subida das taxas de juros do Banco Central Europeu e o caldinho que se está aqui a formar, e é muito importante que vocês saibam o que é que pode estar aqui em cima da mesa. Vamos também ver as novas declarações do SEC sobre o mercado de cripto, qual o país da Europa mais interessado em criptomoedas, o breakout que a Bitcoin está a ter neste momento, tudo isso e muito mais, e desta vez, pessoal, não me vou esquecer da intro. Até já! É verdade, é verdade. Está aqui um caldinho muito jeitoso. Temos aqui algo que é preciso falarmos e analisarmos, porque há coisas que, na minha opinião, não estão... Ou melhor, estão a ser ditas em algumas partes, mas não estão a ser ditas pelas pessoas oficiais e pelo discurso oficial. E eu acho que nós temos que analisar isso para estarmos alerta e, se calhar, tomarmos decisões em conformidade. Antes de avançarmos, dizer que este episódio é patrocinado pela Coinex, uma plataforma onde tu podes fazer operações em spot, em futuro, ter acesso a airdrops e a launchpads. Tens também uma zona de iniciantes muito útil. Eles agora lançaram um novo token que é o DeFi, digamos assim. É uma blockchain Layer 1 especialmente dedicada às aplicações financeiras descentralizadas. Não confundir com DeFi, com E, ok? Também temos a SON, que é um protocolo de empréstimo compatível com EVM lançado em Optimism. E também temos dois artigos interessantes e podem seguir o Twitter deles, que eu vou deixar no link na descrição deste episódio. Um artigo sobre inovação financeira e transformação proporcionadas pelo minimalismo e também o que é arbitragem e a arbitragem de criptomoedas. Lembrar também que no final do mês vou oferecer 100 USDT, que é uma oferta da Coinex. Basta para isso tu colocares um gosto nos episódios, comentares os episódios e habilitas-te a esses sem o USDT. Vamos então avançar e eu vou pegar já no que disse o José Gomes Ferreira. Para quem não conhece, para quem está no Brasil, um abraço aí para o Brasil, pessoal. O José Gomes Ferreira é um jornalista português que é muito crítico, às vezes tem razão, às vezes não tem razão, mas desta vez ele pega e foca o ponto central. Ele começou esta conversa a falar da FTX e não sei o quê, pronto, essa parte aí acho que baralhou-se um bocadinho, mas o que ele disse é tremendamente importante para aquilo que eu vos vou mostrar a seguir. Mas o que é que está por detrás, e estes fenómenos não explicam e é nosso dever explicar? Está por detrás a subida dos juros dos bancos centrais, Banco Central Americano e Banco Central Europeu. Ao subir os juros, desvalorizam o valor das obrigações dos Estados. E é o que está a acontecer com as obrigações dos Estados Unidos e dos Estados Europeus. E estes bancos têm como garantias obrigações, nomeadamente dos Estados Unidos, cujo valor caiu. E ao cair, ficam sem dinheiro sem valores suficientes para garantir o pagamento aos seus depositantes. E é isto que está a acontecer e que levou a estas corridas aos depósitos. Portanto, nós estamos a assistir a um problema que pode contaminar o sistema financeiro todo. E o facto de o Presidente Biden ter vindo falar e o Primeiro-Ministro britânico terem vindo falar atribui-lhe a importância que é o risco enorme de contágio. Zé. Cá está. Acho que é muito claro aquilo que ele disse. Portanto, acima de tudo está aquilo que nós também já tínhamos dito, que o problema está no aumento das taxas de juros. Portanto, havia muitas expectativas relativamente ao próximo aumento, à próxima decisão do BCE. E o BCE aumentou 0,5 pontos percentuais. A minha opinião é que eles não quiseram perder a face, porque eles já tinham prometido aumentar 0,5 pontos percentuais, e há quem diga que esta possa ter sido a última subida das taxas de juros. Vou ler um bocadinho. O BCE deixou de sinalizar subidas significativas de juros, reviu em baixa as projeções para a inflação e reconheceu que o aperto da política monetária tem implicações não desejadas no sistema financeiro. O BCE ganha assim margem de manobra para um fim mais célere no ciclo de agravamento de juros, que está a ser o mais agressivo de sempre. Se a turbulência no setor bancário se agudizar, o BCE pode fazer uma pausa nos juros, pois a própria crise se encarregará de pressionar a inflação em baixa. Este é o primeiro erro, na minha opinião, quer o Fed, quer o BCE, que não tiveram em consideração, não deram tempo para as economias se ajustarem à subida das taxas de juros, que indiretamente iria levar a uma retração de investimento e de consumismo, que naturalmente depois iria levar a uma quebra da inflação. Foi tudo muito depressa. E porquê é que foi tudo muito depressa? Foi tudo muito depressa porque chegaram todos atrasados. E como chegaram todos atrasados, viram-se numa situação de emergência e quiseram criar algo de uma forma muito expressiva para baixar a inflação. O problema é que o remédio pode estar a matar o doente ou pode estar a criar
a colocar o doente numa posição ainda mais débil. E aquilo que nós ouvimos do José Gomes Ferreira vem ao encontro do problema que aqui está em cima da mesa, e é isto que não está a ser dito, meus amigos, e vocês têm que saber isto, se é que ainda não sabem, provavelmente até já sabem. BCE diz que está disponível para dar apoio à liquidez do sistema financeiro se necessário. Portanto, nós já percebemos que o sistema financeiro, o sistema bancário está numa situação muito, muito débil e está toda a gente com imenso medo de mais um crash. Então, se nós tivermos o Credit Suisse a crashar, quer dizer, é um dos maiores bancos, é um banco sistémico, é um dos maiores bancos mundiais, e se nós tivermos uma quebra de um banco sistémico, é exatamente isso, vamos ter uma propagação sistémica por todo o sistema bancário, com consequências muito graves por todo o sistema bancário e, evidentemente, depois para as economias mundiais. E aquilo que foi dito, então, é que a Christine Lagarde disse que vai dar apoio ao setor financeiro. Vou ler. O Banco Central sublinha que, apesar de considerar que o setor bancário da zona euro é resiliente, dispõe de um conjunto de instrumentos de política monetária, o qual permite, se necessário, fornecer apoio em termos de liquidez ao sistema financeiro da zona euro e preservar a transmissão regular da política monetária. Isto aqui é blá 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 blá. Vamos resumir e vamos comprimir isto tudo. O que é que isto está a dizer dito? É assim: se for necessário, nós damos mais dinheiro. E se damos mais dinheiro, temos que imprimir, temos que ligar as máquinas outra vez. O grande problema é que nós estamos nesta zona de inflação impressionante na Europa, que está nos 8%, ok? Devido a toda a impressão de dinheiro que ocorreu, que principalmente começou a partir de 2008, com a crise que aconteceu em 2008, e depois tentar recuperar os bancos, e depois o Covid e tudo mais, ok? E esta situação, se há uma crise bancária e se voltam a ligar as máquinas, o que é que vai acontecer à inflação? A inflação vai continuar alta ou vai continuar a disparar. Portanto, é um sistema vicioso em que as pessoas estão sistematicamente a cometer o mesmo erro. Agora estão entaladas, como é óbvio. Chegaram a um ponto em que, se não fazem nada, os bancos vão ao charco. E se os bancos forem ao charco, as pessoas não podem retirar dinheiro dos bancos. Nós já no episódio de ontem já vimos nos Estados Unidos que apenas 1,3% da reserva do compromisso de recuperação do dinheiro que os depositantes colocam de 150 a 250 mil dólares é que está garantido. Apenas 1,3% se houver uma corrida em massa para recuperar o dinheiro. E a Europa é igual, meus amigos. Não vai haver dinheiro, na minha opinião, para toda a gente, porque os bancos não têm o dinheiro guardado numa gaveta. Os bancos pegam no dinheiro e investem, e colocam em ativos, colocam em obrigações, e depois a subida das taxas de juros levou aquilo que o José Gomes Ferreira já explicou. Portanto, é um problema muito grave que aqui está, e eu não estou a ver forma, ou melhor, há uma forma de resolver isto, na minha opinião. A única forma de resolver isto é as economias crescerem. Mas como é que as economias vão crescer se nós vamos entrar numa recessão como aquilo que se prevê? Portanto, é uma situação muito, muito complicada. Eu não vejo uma solução a médio prazo. Vejo simplesmente uma inflação alta durante muitos meses e, quiçá, anos. E se o setor bancário crescer, vamos ter uma inflação ainda cada vez mais alta. Portanto, é preciso ter muita prudência nos próximos meses, nos próximos anos, para aquilo que está a acontecer. E eu ontem estava a ter um desabafo no meu canal Premium e disse: a minha vontade, sinceramente, é pegar no meu dinheirinho. Eu não estou a falar do dinheiro que eu separo as coisas de cripto e separo as coisas da minha profissão enquanto professor e da minha família. A minha vontade é de pegar no meu dinheiro e do dinheiro que eu tenho do orçamento familiar e meter em ouro e Bitcoin. É aquilo que é a vontade que me dá, sinceramente. É a vontade que me dá. O problema é ter coragem para o fazer, não é? É que é um bocado complicado. Portanto, mas a minha vontade, sinceramente, porque eu começo a ficar muito preocupado com o que vai acontecer nos próximos tempos. E não vejo grande solução, porque o erro é sempre o mesmo. E eu não estou a ver. E reparem uma coisa. Nos Estados Unidos já estão a dizer que vão subir, os últimos dados é que o mercado já está numa expectativa de uma subida de 0,25 pontos percentuais, que é perfeitamente previsível, acho aceitável. Não sei se eles não vão subir já as taxas de juros, tendo em conta aquilo que aconteceu com o setor bancário. Agora, toda a gente dizia que era preciso partir alguma coisa, era preciso quebrar alguma coisa para ver um pivot na subida das taxas de juros. E neste momento isso já está a acontecer, já se está a partir o setor bancário. E isto pode levar a esse pivot. O problema, meus amigos, é que, como eu disse,
A inflação nos Estados Unidos está em 6%, a inflação na zona euro está em 8% e está muito longe dos 2%. Portanto, isto é muito complicado baixar esta inflação. Mesmo muito complicado. Aliás, já ontem falei, acho que já foi ontem falei, que a nível de impressão de dinheiro, se nós repararmos, desde janeiro, foi quando começou o ano, eles voltaram a ligar as máquinas nos Estados Unidos. Certo? Voltaram a ligar as máquinas. E pior, aquela coisa que eles estavam a dizer, que o FED estava a dizer que ia despejar os seus ativos no mercado, e efetivamente fizeram, desde maio de 2022 até março de 2023, bastou uma semana ou 15 dias para anular o despejo de 4 meses. 4 meses. Portanto, isto já está a voltar à fórmula anterior, que é novamente ir dar liquidez, novamente comprar o mercado para proteger o mercado. E isto, meus amigos, é aquilo que eu digo. Por causa disso que eu disse em várias lives, eu não acredito neles. Eu não acredito que eles não vão ligar as máquinas, porque se não o fizerem, vai haver consequências mundiais gravíssimas. E isto é que sistematicamente empurrar com a barriga para a frente. E eles querem ser eleitos, eles querem manter os cargos. Portanto, há um interesse muito próprio. E depois, mais tarde, eles morrem. Portanto, quem vier depois fecha a porta. Portanto, isto na minha opinião, é muito simples. Mas é um problema muito grave. Por causa de que a Bitcoin, na minha opinião, tem tanto valor e tem tanta importância, e se calhar vai ter um valor que as pessoas nem estão à espera tão depressa, tendo em conta a situação que está aqui a tornar, o caldinho que está aqui a tornar. Reparem, Primeira República garante resgate de 30 bilhões de dólares de grandes bancos. Portanto, mais um. Temos então o First Republic Bank, que teve que pedir ajuda ao setor bancário, ao restante setor bancário, o JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo e Citigroup e Trust, acho que é assim que se diz, que meteram 30 bilhões de dólares para salvar este banco. Reparem o que é que aconteceu ao banco a nível de... Eu até pensei que estava a olhar para a Luna, ou o ST, uma coisa assim, porque isto é impressionante, é uma queda inacreditável. Eu nem vi quanto é que isto caiu, mas deve ter caído muito. Isto caiu 92%. Depois o Credit Suisse também caiu 97% desde o seu máximo. Agora reparem quem é que vai salvar o Credit Suisse. Quem vai salvar, ou quem está a tentar salvar o Credit Suisse, é o Banco Central Suíço. O Banco Central Suíço teve um prejuízo o ano passado recorde de 143 bilhões de dólares. E segundo aquilo que eu tive a ouvir pelos jornalistas aqui em Portugal ontem na televisão, pelos vistos já há aqui um histórico no Credit Suisse de alguns problemas de lavagens de dinheiro, de depósitos mais obscuros. Portanto, há aqui um problema do Credit Suisse que é bastante profundo, não é apenas uma questão da subida das taxas de juros. E poderemos ter aqui uma situação muito complicada se este Credit Suisse der efetivamente o estouro. Atenção, eu não quero assustar as pessoas, nem é esse o meu objetivo. O meu objetivo, até porque eu gosto de dar só de boas notícias, o meu objetivo é vocês verem aquilo que está a acontecer e tentarem fazer uma ligação entre os pontos. Obviamente que vocês podem estar a me ouvir e estar a dizer, não concordo nada com o que está a dizer. E é perfeitamente lógico e credível, ok, o que vocês podem estar a pensar. Isto é a minha opinião daquilo que eu estou a ler e cada um, obviamente, deve fazer as suas pesquisas, as suas próprias conclusões. Aliás, se vocês repararem, já está novamente a ocorrer injeção de liquidez no mercado. Já temos a China, já temos o Japão, os bancos centrais a entrar com a liquidez nos mercados. E é por causa disso também que, evidentemente, a Bitcoin está a subir. Porque se há liquidez, e aquilo nós já tivemos a comparar, se há liquidez no mercado, as criptomoedas costumam subir. Portanto, meus amigos, é algo que nós devemos ter em consideração, o que é que está a acontecer. Na minha opinião, em resumo, eu acho que nós vamos ter uma recessão, eu acho que nós vamos ter uma inflação durante muito tempo, muito alta, e acho que nós vamos ter, se nós tivermos um crash do setor bancário, nós vamos ver uma corrida à retirada de dinheiro e vamos depois ver um apoio dos bancos centrais para evitar isso. E esse apoio vai ser feito com a impressão de dinheiro. E depois, cada vez mais, as pessoas vão olhar e ver alternativas para onde colocar o dinheiro, onde é que poderão colocar o dinheiro numa situação descentralizada. Por causa eu continuo muito bullish e acho que a Bitcoin, que apesar de ainda ser adolescente, começa se calhar a ter que ser adulta um bocadinho mais depressa do que aquilo que era suposto, porque a crise pode mesmo estar aí. Meus amigos, não é para assustar, mas é apenas a minha opinião. Vamos então agora virar para o setor das cripto, ainda com ligação, obviamente, ao setor da regulação. Portanto, Gary Gensler, mais um episódio na sua luta, digamos assim, com o que está a acontecer com a Comissão de Negociação de Futuros das Commodities.
em que uma diz que a entidade que deve regular as cripto é esta Comissão de Negociação de Futuros, outro, que é o SEC, diz que são eles que têm que regular. Portanto, um diz que é considerado security, o outro diz que não é considerado security. Portanto, em resposta àquilo que foi dito pelaquela Comissão de Negociação de Futuros Commodities, ele disse que o público investidor está investindo antecipando o retorno, antecipando algo nesses tokens. Os investidores também estão procurando obter retorno sobre esses tokens Proof of Stake, fazendo staking e obtendo 2, 4, 18% de retorno, disse Gary Gensler. Portanto, é mais do mesmo. Eu, sinceramente, eu acho que isto tem que se resolver de uma vez por todas. Ou fica para um lado, ou fica para o outro. Porque se for o SEC, se for a SEC que vai ganhar isto, a regulação, eu acho que vai haver, obviamente, um crash no setor das criptomoedas, mas vai haver uma fuga massiva das criptomoedas nos Estados Unidos. Sinceramente, é aquilo que eu estou a ver, porque não estou a ver as pessoas a continuarem lá a trabalhar com fortes penalizações e com um garrote tão agressivo. E agora este é o airdrop que se fala, pessoal. Arbitrum Layer 2. Aliás, muito se diz sobre as Layer 2 que poderão ser uma das narrativas mais fortes do próximo bull market, quando ele vier, se é que já não chegou. Portanto, o airdrop da Arbitrum é real. Sabe como ganhar criptomoedas da Arbitrum. Portanto, a rede pretende distribuir 10 bilhões de tokens do seu IRB. No total é 1,18 bilhão de dólares. Isto também é uma das coisas que se diz que pode estar a injetar liquidez no mercado e levar a que o mercado de cripto esteja a subir. É um dos motivos. De acordo com a Fundação Arbitrum, o airdrop de ARB também marcará a transição oficial de Arbitrum para uma DAO. Ou seja, quem receber o airdrop também poderá votar nas principais decisões. E vocês, para verem se têm acesso a este airdrop, vão ao site oficial arbitrum.foundation, ligam a carteira e depois vão ver se têm acesso. Atenção, se não usaram a rede, esqueçam. E acho que além disso é preciso ter fornecido liquidez para a rede e restado alguma atividade na Arbitrum nova. Portanto, se não cumpriram, acho estes 6 requisitos, não vão ter acesso ao airdrop, mas fica aqui a informação. Mais uma novidade também, utilizadores podem levar meses para retirar os seus Ethereums que têm colocado na Coinbase. Portanto, nós vamos ter a atualização Xangai no próximo mês, mas a Coinbase já está a alertar que poderá demorar semanas ou meses a retirarem Ethereum da sua plataforma, porque esperam um grande volume de solicitações de retirada de Ethereum após o Xangai. Portanto, fica aqui o aviso para quem tem Ethereum na Coinbase. É verdade, é Holanda, ou melhor, agora diz que é os Países Baixos, que é o país mais interessado em criptomoedas na Europa. Em segundo lugar temos a Eslovénia e em terceiro lugar temos a Suíça. E os ativos que têm trazido mais interesse nestes 3 países é Bitcoin, Dogecoin, não percebo, e Ethereum, ok? Estes 3 são os ativos mais procurados. A nível de zonas de liquidação, aqui pelos nossos parceiros da iBlock Capital, atenção que eles fizeram uma atualização e no sistema gratuito em que recomendo que vocês verifiquem também. Tem ligações ao nível do BidNS que... no gráfico que eles têm aqui no chart, têm acesso também a essa nova opção. Portanto, tens o link na descrição. Também, se quiseres registar na iBlock Capital, eles têm uma parte gratuita e uma parte que não é gratuita, e esta é uma das partes que não é gratuita. Apesar do meu primo, vocês têm acesso a isso porque nós temos este acordo com eles. Portanto, aqui para dizer que no time frame anual, atenção, anual é muito tempo, nós estamos a ver que estão a ser limpas estas liquidações da zona dos 25.600, mas continuam a permanecer esta zona aqui dos 15.200 de longs que poderão estar abertas. E digo poderão e sublinho poderão porque se as pessoas venderem, isto não vai atualizar, só significa quando as pessoas colocam as suas ordens de compra. Portanto, isto pode já não estar assim, mas fica aqui uma zona muito interessante para serem liquidadas se estas longs ainda não foram vendidas, ok? Vamos agora olhar para os nossos gráficos. Eu nem me apercebi, nem disse aqui, portanto peço desculpa, esqueci-me completamente, nem reparei. Na semana passada nós tivemos uma vela fortíssima, das velas mais fortes ao nível de pressão de compra e um sinal bastante bullish, que é uma Dragonfly Doji Candle, como vocês podem ver aqui na setinha, e veio reagir numa zona de suporte que também valida essa mesma Dragonfly. O ideal, na minha opinião, é ser mesmo no final de uma queda. É aí que eu gosto de ver. Para mim é o sweet spot da Dragonfly Doji Candle, mas não deixa de ser importante, nomeadamente tendo uma
belíssima engulfing candle que nós neste momento estamos a ter. Eu sei que faltam 2 dias para fecharmos esta semana, mas é uma engulfing candle com muita força. Portanto, ao nível de velas, é bastante bullish aquilo que aconteceu na semana passada e o que está a acontecer esta semana. E já estamos em 5%. Impressionante aquilo que está a acontecer. Temos breakout, atenção, deste Head and Shoulders invertido. Evidentemente que não há confirmação. Temos que fazer um retest. Eu tinha dito que se nós quebrássemos esta zona, isto podia acelerar rapidamente, e a primeira zona que nós podemos atacar é esta zona aqui, onde nós temos entre os 28 e os 30 mil dólares. É a primeira resistência que aqui está. Eu quero ver, sinceramente, para eu validar tudo isto, eu quero ver um retest nesta zona aqui dos 26 mil. E porquê? Esta era a minha zona de criação do novo fundo para o próximo bull market. Seguramente lembram-se deste gráfico que eu publiquei aqui. Disse que a anomalia foi FTX, que não era suposto isto ter acontecido, e que se calhar nós teríamos uma lateralização dentro deste range entre os 18 mil e os 25 mil. Mas aquilo que nós podemos ver é que nós estamos a ter breakout de uma zona, de uma estrutura que foi formada desde junho, exatamente quando eu comecei a fazer o meu DCA. Por acaso foi curioso, comecei aqui em junho de 2022. Portanto, são muitos meses, cerca de 10 meses que aqui estão, 10, 11 meses, 10, exatamente. E neste momento, se nós validarmos, isso significa validar, termos esta subida e termos uma nova vela um bocadinho mais alta e depois um retest e fazer suporte. Se nós fizermos suporte e começarmos a arrancar, significa, meus amigos, que validamos toda esta estrutura, estas também, como uma zona de suporte. E isto será uma zona de suporte grande, forte, que não vai ser difícil de crashar. Okay? Depois também lembro que a partir de normalmente quando costuma faltar um ano para o halving, costumamos a sair desta zona de acumulação, podemos estar a sair um bocadinho mais cedo, ou até podemos regressar novamente. Mais uma vez digo, análise técnica é tudo uma questão de probabilidades, não há certezas nenhumas e ninguém tem bola de cristal, não acreditem nisso. Dominância Bitcoin está on fire, portanto fico feliz porque a minha narrativa de não comprar altcoins, tendo em conta que esta tendência de subida era uma tendência que eu considerava que ia acontecer, e fico contente por na minha opinião, por ter acertado, evidentemente, mas acima de tudo pelos meus investimentos, que se focaram-se essencialmente em Bitcoin, para depois, mais tarde, como eu disse no episódio de ontem, converter em altcoins, se eu achar que é motivo. E atenção que as análises devem ser sempre feitas de uma forma no momento, e não apenas ter como uma premissa de algo que foi dito há uns meses atrás. Muito importante também, estamos a ter breakout da estrutura macro de descida do total. Total é todo o mercado das criptomoedas. Portanto, é bastante bullish o que está a acontecer aqui. Mais uma vez digo, não há confirmação, é apenas breakout sem confirmação. É muito importante ver o retest, onde é que vai cair o retest. Até pode cair aqui, reparem, até pode cair aqui mais tarde, não é? Mas ser acima desta linha branca. Por exemplo, aqui nós nunca fizemos um retest na semanal. E depois foi o que foi, certo? Pode também acontecer. Mas no passado, sempre que nós tivemos estes breakouts, significou o início do bull market. Portanto, se a história se repetir, significa que estamos no início do bull market. Está bem? Também queria agora falar sobre Ethereum e Bitcoin. Reparem o que está a acontecer. Quando a dominância sobe, evidentemente que Ethereum sofre no par BTC e está a quebrar este triângulo. É um triângulo meio manhoso, também é verdade. Porque temos aqui este fake out. Não é bem fake out, tivemos aqui muitas semanas, portanto eu não posso considerar fake out. Agora, zonas de interesse, como é óbvio, quando nós perdemos esta zona, eu acho que poderá ser interessante quem quer comprar Ethereum, se calhar com Bitcoin, por exemplo, esta zona aqui dos 0.5, 0.55, 0.556, 7, poderá ser uma boa zona para, pelo menos para o rebound, aqui assim, que eu acho que se viermos aqui vamos ter uma reação nesta zona, até porque o espaço temporal é muito longo, dá mais que tempo para ter esta zona como um suporte válido. Apesar disso, não quer dizer que a Ethereum não suba, por causa é que é tão interessante comprar altcoins com Bitcoin, ok? Reparem, o preço está a subir, mas se comprarem com Bitcoin fica muito mais barato, e por causa disso é que eu acho que é bastante interessante. Por fim, queria mostrar-vos algo que para mim não faz qualquer sentido. Youtubers americanos estão a ser processados por terem promovido a FTX. Eu acho que isto não faz qualquer sentido. Não é para eu ser youtuber, eu não me considero bem youtuber, porque um gajo que gosta de fazer estas coisas.
Mas imaginem que na televisão olha, vamos pôr, o Super Bowl, houve patrocínio da FTX. O Super Bowl vai ser processado, não é? Todas as marcas que divulgaram e que apareceram na televisão, não sei o quê, essas entidades vão ser processadas. Não faz qualquer sentido, certo? Se as pessoas estão a receber dinheiro para fazer uma promoção, evidentemente que elas fazem suas análises, mas a responsabilidade por algo falhar, se é um scam, é acima de tudo da entidade, neste caso a própria FTX. Não se deve, na minha opinião, vamos pôr agora que a Binance dá ao estouro, quer dizer, o Porto, por exemplo, promove a Binance ter nas suas camisolas. O Porto agora vai ser processado, quer dizer, não faz qualquer sentido, na minha opinião. Mas pronto, são coisas do mercado, coisas à americana que para mim surpreendem-me sempre. Mas enfim, meus amigos, espero que deixem-me despedir, não desliguem já. Estás a ver? Não desliguem já, espera lá. Deixem-me despedir. Sejam todos um bom fim de semana, que tudo corra bem, um bom descanso. E eu amanhã, meus amigos, vou ter uma coisa que eu ando à espera há imenso tempo. Eu sou benfiquista, como vocês sabem. Ontem fiquei muito contente do Sporting ganhar, mesmo. Eu fico genuinamente contente. Eu vibro mesmo. Eu até fico surpreendido comigo mesmo por estar a vibrar por um clube que não é o meu, mas é em competições estrangeiras. Eu torço sempre pelos clubes portugueses. Amanhã vou cumprir um sonho meu, que já há muito tempo eu fui lá quando era miúdo com o meu pai. Vou ao Novo Estado da Luz, vou ver um jogo, vou ver o Benfica Guimarães, vou com o meu pai, aprendo de Natal do meu pai que eu consegui arranjar bilhete para ele. Portanto, vai ser um sonho que eu tinha há muito tempo, deste benfiquista que não é fanático, mas vai ser muito divertido. Portanto, segunda-feira conto-vos como é que foi a experiência, se me permitem. Beijinhos e abraços, bom descanso.